Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Papo Empreendedor. Hoje nosso assunto é funil de vendas. É fácil e pode salvar o seu negócio. O nosso convidado de hoje é o Márcio Habitante. O Márcio é consultor do Sebrae e também CEO da Eficácia Consultoria e Gestão. Um assunto muito importante, que nem eu coloquei na chamada, mais do que nunca, né? Porque a gente está num momento que a gente precisa rever nossos processos, a gente precisa fazer mais com menos, a gente precisa, né, uma série de coisas. Então, olhar para o funil, espremer tudo que dá, as nossas relações para conseguir mais resultado é importante. Vou adicionar o Márcio aqui rapidinho. Boa Olá, noite! boa noite. Tudo bom, Márcio? Tranquilo? Beleza? Tudo ótimo. Márcio, antes de eu começar a te fazer as perguntas aí, para a gente falar, nosso tema hoje é quentíssimo, né? Eu vou pedir para ti se apresentar, falar um pouco quem tu é, falar um pouco dos teus negócios também, como que tu ajuda as empresas aí na nossa região. Tá certo. Na verdade, meu nome é Márcio Habitante, eu trabalho com consultoria, fazem mais de 10 anos, a minha vida é destinada a isso. Eu trabalho com consultoria junto ao Sebrae e também tenho a minha empresa, com a qual eu atendo diretamente os meus clientes, no caso, que é a Eficácia. Então, hoje eu trabalho basicamente as áreas comerciais, né, organizando a parte comercial da empresa, organização, que é estruturando elas para o mercado e para as oportunidades também, e planejamento estratégico, que é, digamos, posicionar e entender quais são as oportunidades e o que pode trazer mais negócios, mais retornos para essas empresas e como elas podem se posicionar perante o mercado, perante os clientes no cenário aí regional, estadual, dependendo do mercado delas. Inclusive, atendi uma empresa muito interessante, né, Odair, que é a Líder Soluções, que depois do atendimento bombou aí, ó. Isso aí, é verdade, né? Faltava ligar uma chavezinha, né, Márcio? Deu Botar tanto, umas pecinhas no lugar aí, deu tanto fruto que até filho gerou, tu acredita? viu só? Mas é isso aí. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso papo hoje é funil de vendas. Eu coloquei na chamada que ele pode salvar o seu negócio, né? Uhum. Eu queria saber de ti se tu entende dessa forma também e se esse funil, o que, que é o funil da forma mais básica possível e quais as empresas que a gente pode implementar esse tipo de solução para ajudar nos negócios. Certo. Na verdade, Odair, a gente fala funil de vendas, é uma organização da parte comercial, né, da lógica comercial das empresas através de etapas. Essa ferramenta de funil, ela pode ser personalizada para cada situação, para cada negócio. Então, na verdade, não existe assim a regra já montada e que serve para todo mundo, né? O que a gente tem é um método de organizar para conseguir facilitar o processo comercial dessas empresas e fazer com que essa organização gere mais negócios, organize isso, né? Porque essa organização vai trazer um resultado melhor, fazer com que a gente aproveite mais todo o relacionamento comercial que a empresa tem e que às vezes escorre da mão desses gestores, né? E a gente deixa esses clientes lá escondido e desatendido, foge do relacionamento. Então, o funil nos ajuda a trazer eles à tona e fazer essa aproximação com os clientes. Tu me pergunta que tipo de empresa que pode fazer isso, né? Uhum. Eu costumo dizer, e eu vou ser bem simples assim na minha forma de comunicação contigo, porque eu acho que quando a gente começa a ser complexo e teórico, não fica legal, né? As pessoas não entendem direito. Então, eu vou ser mais simples e objetivo possível. Na verdade, a gente aplica o funil em situações comerciais onde tem uma complexidade, onde tem onde a venda não acontece no primeiro momento.
Eu vou usar assim uma loja que vende sapatos, por exemplo, né? Tu vai lá, tu vai olhar o sapato, tu vai gostar dele, vai comprar e vai embora. Ou tu não vai comprar e vai entrar na outra, e assim tu vai fazendo um ciclo de compra. Essa situação envolve funil? Provavelmente não, porque aquele cliente, eu posso fazer funil disso, mas é um cliente que tu vai partir para o próximo, vai entrar o próximo lá dentro da tua loja, vai fazer o ciclo de compra, vai olhar o sapato e vai gostar e vai comprar. Então, é um ciclo de compra rápido, né? Quando tem a aplicação do funil, é um ciclo de compra mais complexo e mais demorado. Por exemplo, um projeto, né? Ou uma máquina de grande valor, um carro, por exemplo, né? Uma colheitadeira, uma estrutura onde você vai ter que analisar investimento, você vai conquistar normalmente mais de uma pessoa que vai influenciar sobre isso, tu não vai tomar decisão sozinho e, é R$10, tu vai pagar os R$10 ali, vai sair da loja e comprou o produto. Tu vai ter um processo onde tu vai analisar vários fatores e tu vai comparar com outros e vai tomar uma decisão baseada nesses fatores. Aí se inclui o funil de vendas, porque você vai mapear primeiro se a pessoa tem interesse, se ela tem potencial para fazer essa compra, e aí você vai fornecendo informações para ela entender que o teu produto ou serviço é a melhor opção para aquela situação. Então, aí entra o funil, porque se eu não fizer esse cliente ter essa conclusão de que você é o melhor fornecedor e que isso faz sentido, ele vai optar pela outra opção, né? Pelo outro fornecedor, ou não vai comprar, porque você não fez tanto esforço para isso. Então, aí, nesses casos, entra o funil para a gente conseguir organizar e ir deixando o cliente cada vez mais próximo do sim. É essa luta que o funil faz a gente ter com o cliente. Lutar pelo sim dele em relação ao meu produto ou serviço. Eu estou falando bastante, mas não sei se está ficando claro relativo a isso. Não, acredito que sim. O foco está no resultado. O objetivo de implementar é para a gente conquistar um número maior de sim lá na ponta, ter um número maior de vendas. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu quero mandar um abraço para uma turma especial lá de Caxias do Sul que está nos assistindo, o pessoal das quintas-feiras. Que saudade daquelas jantas da quinta-feira, meu Deus. E só tem empresário fera, né, nessa janta. Só que para trazer os caras aqui é uma dificuldade, né? Eu não sei, eu acho que gringo eles são meio tímidos, entendeu? Eu acho que precisa tomar uns vinhos antes, mas eu acho que agora, depois de hoje, depois desse convite especial aqui, eu acho que alguém vai se animar para vir. Um abraço, pessoal. Voltando aqui. Eu vou me incluir nos gringos, tá? Isso. Eu também. Viu, Márcio? Deixa eu te dizer. O objetivo do funil é estruturar o processo comercial em etapas para a gente conseguir um número maior de sim lá embaixo. Conseguir vender mais. Uhum. Mas esse processo, tu tá me dizendo aqui que ele também não é uma receita de bolo. Não pego o funil da empresa A e vou botar o funil na empresa B, que ele não vai funcionar. Então, ele tem que ser personalizado de acordo com cada negócio, mais ou menos isso? Odair, na verdade, esse processo, por que eu trabalho ele na consultoria, né? Porque a gente consegue personalizar isso com uma característica mais próxima da empresa. E algumas empresas, inclusive, utilizam ferramentas como o CRM, que é uma das ferramentas que você comercializa e que é muito boa, por sinal. Mas o que acontece? Eu preciso ter um sistema para fazer isso, né? Eu preciso um CRM? Não. Na verdade, a gente pode fazer isso numa planilha, eu posso fazer isso em papel de bolo, eu posso fazer isso em qualquer... em papel de pão, né? Em qualquer situação. A questão toda é analisar as minhas oportunidades. Por exemplo, uma pergunta. Quantos clientes você tem com potencial de fechar negócio hoje? É uma pergunta que eu sempre faço para quem eu estou trabalhando no funil. Aí eles ficam, tem o José, tem o Paulo. Tá, mas só tem o José e o Paulo. Não, esses foi o que eu atendi hoje. E que pode fechar. Tá, mas de todo o teu histórico, né, de atendimento,
que teve relacionamento com a empresa, nós temos só o José e o Paulo que não fecharam negócio? Não, nós temos bem mais. Você conversa com eles, você sabe se eles já fecharam com outro e, né? Quanto de negócio esses outros podem gerar? Será que estão perdidos mesmo essas pessoas? Aí você começa a se perguntar se você está fazendo esse levantamento e esse acompanhamento com todas as oportunidades. E geralmente a resposta é não. Então, quando você utiliza ferramentas para isso, que é o exemplo do funil, você vai registrando elas de acordo com o que vai acontecendo no teu cenário comercial. Então, hoje eu tive 20 oportunidades. Dessas 20, eu só tenho o João e o Paulo que eu posso fechar agora. Mas, em algum momento, essas outras 18 vão entrar no momento de fechamento. E eu vou estar provavelmente só preocupado se eu não fizer o funil, eu vou estar só preocupado com as outras 2 da manhã. E eu esqueci as 18 que foram geradas hoje, mais as 18 da manhã e assim por seguinte. No final, eu tenho um monte de oportunidades no meu funil que eu vou esquecendo de trabalhar e que esses clientes ficaram para trás. Eles efetivamente vão ficar esperando você fazer alguma coisa para ajudar eles a tomar a decisão pelo teu produto ou serviço. Eu não estou dizendo que isso, né, Aldair, é uma regra para as empresas, mas eu trabalho há muito tempo com ferramentas comerciais e isso é cíclico e acontece muito. Quando você vai puxar o funil, a gente trabalha muita coisa e aparece muito negócio. Aí, a primeira coisa que eu vejo as empresas dizerem é assim, eu não tenho potencial de venda para fechar a minha meta. Não tenho clientes para fechar a minha meta. Aí você vai levar, e a meta, vamos dizer que a meta seja 100 mil, exemplo. Aí eu vou lá levantar o funil deles de potencial, né, com a técnica de consultoria. Normalmente eu alcanço lá 2, 3 vezes, 4 vezes mais potencial do que a meta que essa empresa tinha definido para fechar. Será que se eu tenho 5 vezes mais, exemplo, de oportunidade para fechar negócio, será que eu não vou fechar essa meta? Essa é a grande pergunta, né? Agora, se eu ficasse só com os clientes que eu tenho na memória, o que eu atendi ontem e hoje, obviamente eu não vou conseguir, porque ali eu só tenho 2, 3 oportunidades de fechar, né? Márcio, tem uma coisa que o Pedro Superti conhece? Sim. Ele fala assim do crédito social e do débito social. O débito social é quando tu compartilha uma coisa com as outras pessoas que tu não vai agregar nada para ti, não é bom. E o crédito social é quando tu compartilha algo que agrega. Pessoal, cliquem aí no aviãozinho de papel, vamos compartilhar esse assunto com quem é de vendas, com quem é da área comercial para ter acesso a esse conteúdo aqui, que não vai ficar disponível por muito tempo. Compartilha aí, clica no joinha, no coraçãozinho, para ajudar também o Instagram, mostrar para ele que a nossa live tem um assunto importante hoje. Márcio, eu considero esse assunto bem legal, vale a pena esse compartilhamento, daí. Legal a lembrança. É muito importante. Deixa eu te perguntar para ver se eu entendi. Então, assim, o funil de vendas, ele necessariamente ele é um processo, ele não é um funil, ele não é um papel, ele não é um sistema, ele pode estar em qualquer lugar, né? Pode até fazer um funil num papel de pão, como você falou. Agora, só que quando o pessoal não tem essa metodologia, aí tu fala, qual é o cliente que eu posso fechar negócio hoje? Aí todo mundo se olha, todo mundo tenta puxar da cabeça, né? E aí fica aí tu vê que o processo comercial é falho, porque depende das pessoas lembrar, e as pessoas na correria do dia a dia não lembram de fazer ações comerciais. Se esse processo funcionar bem num papel de pão, ótimo, problema resolvido. Se tiver um sistema para fazer a gestão disso, que facilita, melhor, pode ser que melhora. Então o funil, no meu entendimento, ele é um processo, ele é um método para organizar o processo comercial, o fluxo comercial, não é isso? É isso mesmo. E uma coisa importante que tu fala, o funil é só para determinado segmento. Não é.
Na verdade, a gente tem esse processo em todas as empresas onde o cliente demora mais do que um encontro para fechar. A gente pode organizar isso. Eu tive essa semana, eu vou te dar exemplos práticos, porque eu gosto de trazer essa situação. Eu vi até que o Antônio, o engenheiro Antônio, está assistindo a nossa live e ele é meu cliente lá de Juí. E a gente conversou um pouco sobre isso, porque daí agora a gente está vivendo esse cenário do Covid, né? E aí as empresas estão dizendo assim, mas o funil de vendas é só atendimento, ou é porque eu faço o processo telefone, ou é por site, enfim. Teoricamente, isso não importa qual que é a forma que esses clientes contactaram conosco na questão comercial. Mas vamos simular que quando você tem um funil, eu posso validar o potencial de tempo e o potencial de fechamento, eu diria também, mas o potencial de negócio que aquele cliente tem para mim ver, dimensionar para quem eu vou destinar mais tempo ou menos tempo, na lógica que eu estou buscando sempre o sim da venda naquele dia, ou pelo menos fazer mais negócios, né? Então, o que acontece isso? Por que eu citei o exemplo do Antônio? Porque a gente viu que um monte de clientes fazia contato com eles através do Instagram e do Facebook. Mas nem todos aqueles clientes eram potencial. Por exemplo, eles são uma empresa de Juí, mas tinha gente de Maçambará fazendo contato. Será que esses clientes de Maçambará, é uma loja de imóveis, esse exemplo, né, vão comprar o móvel especificamente em Juí? E será que, nada contra essa compra também, mas ele pode fazer isso, né? Mas a lógica de potencial, como eu analiso isso? Como eu faço o detrimento entre esse cliente que está fazendo um contato por ali, em relação aos outros que também estão fazendo contato por ali, qual que eu orço primeiro, qual que eu evoluo primeiro, e como eu me posiciono em relação a valor agregado para cada um deles. E se eu consigo validar que todos eles vão fazer negócio comigo, e eu sou o fornecedor ideal para aquela empresa ou para aquele cliente. Porque esse é o principal fator. Pode um monte de gente fazer contato com a empresa, mas qual que eu vou evoluir no meu funil? Essa é a grande pergunta. Eu posso ter 200 clientes me procurando, mas qual que tem potencial para passar uma fase em relação a esse eu realmente tenho uma necessidade, e isso nós nem comentamos sobre as fases, mas é importante entender que ele tem etapas. Então, qual que eu vou evoluir etapas em relação a fechar? E essa evolução de etapa, eu preciso entender que ela depende de mim. Né? Eu preciso fazer. Porque se ele não dependesse de mim, o cara ia me dizer, tá aqui o dinheiro, vou pegar o produto e vou embora. Né? Então, estaria pronto o negócio. Se depende de mim, é porque ele tem que estar no meu funil e eu preciso dar alguma coisa em troca. Então, posicionando em etapas nesse sentido. Uma coisa é prospecção, onde eu vou buscar clientes. Essa é a primeira parte do funil. Imaginem lá um topo, né? Um funil mesmo. Primeira parte, prospecção. Tá lá os clientes do mercado, todo mundo que precisa alguma coisa e que pode ou não ter feito contato comigo. A segunda etapa é quem já fez contato comigo e eu sei que precisa. Então, eu poderia dizer que é uma terceira etapa. Fez contato e precisa. Nesse meio tempo, eu ainda posso ter feito um tipo de visita, um tipo de contato com eles. Essa visita precisa ser física, Márcio? Não. Às vezes eu vou fazer uma ligação, eu vou dar um retorno pelo Instagram, eu vou falar com a pessoa por e-mail, por qualquer canal, depende do teu negócio. É por isso que tem a lógica que você comentou da personalização. Não é igual para todo mundo, mas todos precisam de um tipo de retorno e esse passo depende do negócio. Se eu falar, por exemplo, de consultoria, eu tenho clientes na maioria das cidades da região noroeste. Para quem eu vou organizar para mim ir visitar esse cliente? Quem tem potencial. Mas como eu valido isso? Então eu preciso analisar que tipo de negócio. Vamos dizer que tenha um mercadinho da esquina. Nada contra o mercadinho da esquina. Mas que o mercadinho da esquina vai me pedir para fazer consultoria de funil. Bom, mas quem vai no mercado precisa de consultoria de funil, né? Porque quem vai no mercado escolhe lá os produtos e vai embora. Então, eu vou ter que posicionar esse cliente que ele, na verdade, ele não precisa de funil. Ele pode precisar de marketing, ou ele pode precisar de gerenciamento, ou de metas, ou de qualificação de equipe, mas ele não precisa de funil. Então, por que eu vou fazer uma proposta para esse cliente? Né? Uhum. Agora, aquele cliente, vamos dizer que tem um arquiteto que faz projetos, ele atende cliente que está perdendo negócios
e ele precisa aumentar as vendas dele. Ele precisa de funil, porque eu vou ter um monte de oportunidade. Para quem que eu vou destinar meu tempo para projeto? Para quem que eu vou fazer proposta? Como eu faço esse cara, ele vai ver valor agregado na minha proposta ou não? Então, eu estou lá nos clientes, em cima do funil, né? O mercado, quem fez contato comigo de alguma forma, quem eu fiz contato e validei interesse, e para quem eu fiz proposta, aí eu já tenho 50% de chance de fechar. Se eu dei valor, eu tenho 50% de chance de fechar. Pode ser sim ou não, na lógica. Mas como eu vou evoluir para um sim? Todo cliente que quer negociar, eu disse para ele, custa R$ 1.000. E ele me chamou para negociar. O que significa chamar para negociar? Ele deu um passo a mais. Se ele não deu, ele está lá na proposta, na etapa do funil de proposta. Se ele chamou para negociar, ele baixou, está mais perto, concorda? Uhum. Então, se ele está mais perto de fechar comigo, ótimo, vamos dançar, vamos ver o que é bom para você. Por que o meu preço não ficou legal? Ou o que faltou? Daqui a pouco o negociar dele pode não ser reduzir valor, pode ser aumentar benefício, pode ser N situações, mas é eu que vou ter que medir no meu funil quem está pronto para negociar e quem não está. Uma vez que eu comecei a negociar, a probabilidade de fechamento desse cliente é grande. Porque eu saí de 50% da proposta e fui para uns 80% na negociação. Ou seja, se eu souber negociar, eu fecho. Se eu não souber, ou eu não for bom em negociação, eu posso perder esse cliente. Ou eu posso, né, dizer que ele pode entender que o outro fornecedor negociou melhor e ele quer fechar com ele. Mas ele evoluiu no meu funil. Então, tu entende como essa dança do funil faz sentido quando eu tenho um monte de clientes que podem e eles vão baixando até o ponto de dizer, Márcio, eu quero fechar contigo, quero ser teu cliente. Essa é a busca de quem trabalha funil, porque ele disse sim para a minha proposta, eu negociei com ele e consegui fazer com que esse cara fosse meu cliente. Quando ele deu esse sim, é o fundo do funil, é a última etapa que a gente fala que é o fechada ganha, eu fechei com ele, é fechamento. E isso é a luta de todas as empresas, na lógica de lucratividade, de mais negócios e toda essa busca por lucratividade e principalmente nesse momento de aproveitar todo esse potencial que eu tenho. Tem empresas que vão fazer funil e vão descobrir que ela precisa de mais clientes, porque só com aqueles que estão no relacionamento não chega, não vai atender, não vai manter ela no mercado. Aí a pergunta entra, o que eu faço para ter mais clientes? Mas tem gente que não precisa mais clientes, poderia trabalhar só aqueles que têm. E eles não estão se dando conta disso, e aí eles ficam tentando buscar mais clientes desnecessariamente. A solução está já no que eles têm. É só eles poderem trabalharem melhor isso. Então, essas são as chaves que o funil nos abre, Odair. Dando um exemplo aqui do que eu entendi, tá, Márcio? Do que eu entendi. Vamos pegar assim, ó. Vou pegar a empresa do Joãozinho e a empresa do Pedrinho. A do Joãozinho não usa CRM. E a do Pedrinho, CRM não. A metodologia do funil. A do Joãozinho não usa funil, não faz funil. E a do Pedrinho faz funil. Ambas empresas têm um processo muito parecido. Ambas têm as 8 horas do dia, tem o dia de 24 horas, ambas têm o tempo ali, as 8 horas do dia para trabalhar, enfim, a hora que tem os funcionários dentro das 8 horas. Imagina que cada uma delas tenha 2 vendedores, certo? A do Joãozinho tem 2 vendedores e a do Pedrinho tem 2 vendedores. A do Joãozinho não tem a metodologia do funil. E o vendedor chega de manhã e ele diz assim, cara, vou vender. E ele pega o carro da empresa e sai. E talvez
na cabeça dele, ele está fazendo um baita do negócio, mas quem ele está indo visitar? Talvez ele está indo visitar lá aqueles caras que estão no topo do funil ainda, que não Ele está evoluíram. buscando, ele tá buscando prospecção, ele está querendo botar mais gente ali dentro. Mais gente, sendo que tem um cara lá embaixo pronto para fechar. E o Pedrinho, que tem o CRE, que tem o funil, ele chega e olha primeiro para o funil. Mas E eu aí posso te ele vê, dizer que opa, opa, O CRM ajuda muito, tá? A fazer isso, porque ele facilita, ele vem, o processo está pronto, é só usar. isso, e daí o Pedrinho olha ali, cara, mas esse cara aqui já tá fechando, eu não vou pegar o carro, velho. Eu vou ligar para esse cara aqui porque eu vou fechar o negócio agora. Depois eu Ou vou eu ver quem são os outros para mim ir atrás, para mim visitar, para mim prospectar, para mim trabalhar a parte de cima do funil. Primeiro eu vou fechar os negócios que eu tenho que fechar. E a Isso no lógica é, final do eu vou ir direto nesse, eu não vou ficar buscando outros e perdendo tempo, né? Isso. E isso no final do mês. Aí a pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo, comparando a empresa do Joãozinho, que não usa funil, não tem metodologia de funil, que pode ser num papel de pão, e a do Pedrinho, que faz o funil, que ele entende o processo, que ele vê quem está mais propenso a fechar, você já percebe, fazendo isso, se repetindo esse fluxo todo dia, dá ou não dá um resultado de vendas no final do mês? Né? Porque daqui a pouco, como você falou, as empresas estão preocupadas em ir atrás de novos e não estão fazendo um trabalho de base. Não estão trabalhando naqueles caras ali que já são clientes, que já são mais fáceis de vender, que já estão num processo mais. Sempre no novo. Mas e a base? Como é que fica? Né? Então, a inteligência nesse processo aí, a metodologia do funil, ela pode gerar uma inteligência comercial muito importante do negócio, né? Aí que está a chave de fazer o teu negócio quebrar ou não. E também, Odair, uma coisa bem importante nisso, o funil, ele não passa uma vez só. Então, a gente trabalha as recorrências nisso, né? Como eu vou fazer esse meu cliente que comprou uma máquina, por exemplo, ou um carro, ou um projeto, ou uma consultoria, um site, entrar de novo no meu funil para uma próxima, para uma próxima negociação? E vou mapear se ele tem ou não tem potencial para fazer isso. Mas uma coisa bem fundamental do que tu falou também em relação ao Joãozinho e o Pedrinho, e eu vejo isso muito forte nas empresas que eu trabalho, e eu posso te dizer, eu trabalho com muitas empresas nisso, e isso é cíclico, né? É recorrente nelas, essa característica do planejamento. O funil é uma forma e uma ferramenta que a gente trabalha para, além da organização, óbvio, mas só a organização, ela não resolve o problema dessas empresas. O que resolve o problema é planejamento. Porque fazer planejamento faz com que eu economize tempo, eu economize recurso, eu haja em relação aos meus clientes com inteligência, que é uma coisa que a maioria, quando a gente depende... Por que o funil é da empresa, não é do vendedor específico? Porque a empresa que não tem funil, ela depende que a inteligência esteja na ponta, que todos os vendedores saibam fazer corretamente e da melhor forma possível, otimizada e com todo o gerenciamento certo dos recursos da empresa, cada um saiba fazer. E isso a gente sabe não é verdade, porque se esse vendedor soubesse fazer tudo isso, ele teria a própria empresa, ou ele teria um negócio parecido com esse. Então a inteligência, ela tá no gestor, ela tá naquela pessoa, não estou retirando a inteligência da parte de vendas, mas eu quero te dizer que na inteligência de planejamento, um bom vendedor, ele vai estar fazendo o pensamento dele em como fechar mais e melhor o negócio, aqueles negócios que ele tem na carteira dele. Um funil da empresa vai olhar todos os negócios que ela tem e vai otimizar esses recursos para a gente ver qual que tem o potencial maior e ajudar o vendedor para ele realizar e focar as atenções, o esforço comercial dele, todo o tempo e a característica que ele tem para fazer aqueles negócios darem certo. Porque os outros vai ser muito mais difícil. E voltando à questão do Covid, nesse momento a gente tem pouca equipe trabalhando
Eu tenho pouca gente do outro lado também, né? O cliente está restritivo, ele não aceita um monte de visita. Eu preciso ser muito eficiente na minha comunicação e propor bons negócios, porque eles não estão com tempo e nem com disponibilidade e recursos para fazer negócios que antes seriam fácil, porque ele tem um monte de dinheiro. Mas hoje ele não tem mais, ele tem pouco. Então, qual que é o negócio inteligente? Eu preciso pensar, programar, oferecer coisas corretas, no valor correto e que vai fazer diferença na vida dele. Se não fizer, ele não vai fazer negócio contigo. E isso é planejar. Se o teu produto ou o teu serviço não faz sentido para aquela pessoa, desconsidera, vai para o próximo, porque esse só vai perder tempo e não vai fazer negócio, e o tempo tu só tem um. Então, isso, o funil ajuda muito. E aí, só voltando a características de empresa, mas agora a gente faz tudo pelo virtual, a gente usa Face, usa Insta, usa WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp, mas aí como eu vou fazer funil? Gente, contato comercial, as ferramentas, eles são só um canal. Se você vai definir qual é o canal e quais os clientes que você consegue atingir com aquele canal. Se aquele não é o melhor canal, o funil também vai nos mostrar que nível de cliente e que tipo de oportunidades eu tenho para mim conseguir utilizar canais diferentes. Se não está dando certo por um canal, você precisa de negócio, você vai ter que fazer outro cenário. Mudar a estratégia. Mas eu só percebo isso quando eu vejo que as estratégias não estão dando certo em relação a evoluir fases. Agora, se eu testo e cada vez dá errado, no final do mês eu chego e digo assim, não consegui vender nada. Mas, e o que você fez para vender mais? Eu fiz provavelmente, né, a mesma coisa. Bom, poderíamos ter pensado alternativas diferentes para perfis diferentes de clientes, uma vez que eu tivesse isso mapeado. Então, planejamento e mapeamento tem muito a ver com funil. E é ele que nos ajuda a fazer isso. Se eu não tenho essas informações, eu não consigo fazer nada. E é assim que muito empreendedor e dono de empresa está hoje. Ele está dizendo assim, o que eu faço com o meu negócio? Aí, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é esse negócio dele. Ou seja, o que tem dentro desse negócio. E o funil é uma forma de nós apresentarmos o que tem dentro desse negócio para poder transformar essa evolução, fazer essa evolução acontecer. Muita gente fala do funil em relação a site, né? É funil de leads. Muita gente nem entende o que é esse funil de leads. Porque a gente também tem, e isso entra num dos teus negócios, nesse momento, quem é que está buscando a tua empresa? Aí entra num cenário mais digital da coisa, né? Um cliente é aquele que eu já tenho dentro da minha estrutura comercial e que ele entrou no meu funil e está negociando ou comunicando comigo. Agora, quem são aquelas empresas que estão te prospectando, buscando sobre você, no Google, em qualquer cenário, e que você não está utilizando, que você não fez nenhum contato com ela ainda? Aí a gente entra num funil de leads, que é potenciais, mas que a gente ainda não conhece. E aí esse é um outro desafio. Mas veja que a palavra funil está naqueles que ainda não conhecem a tua empresa e também está naqueles que já conhecem e também naqueles que já passaram, porque eu posso fazer ele voltar a se relacionar comigo e a ter um feedback dentro do meu funil e fazer eles fazerem mais negócio. Até porque, se eu sou eficiente e atendo e faço um bom serviço e tenho um bom produto, a probabilidade é que esse cliente se sinta à vontade a fazer ciclos no meu funil novamente. Ele não vai desligar esse relacionamento comigo. Então, só para pontuar, um dos outros objetivos que o funil tem, além de gerar esse negócio e o sim, também é ter comunicação constante, fazer algum tipo de comunicação. Porque se é um cliente que entrou, se relacionou contigo, e eu desconsiderei ele da minha empresa, nunca mais falei com ele, ele também pode não querer mais falar comigo. Então, é um esforço meu fazer com que esse cliente retome ao meu funil com alguma oportunidade de negócio que eu mesmo posso gerar. Não, por exemplo,
eu sei que tu fez consultoria, eu fiz consultoria para ti em algum momento numa área. Mas será que tudo o que tu precisava foi eliminado naquele processo? Provavelmente não. Você tem novas demandas agora. Mas eu te ofereci novas situações, eu tenho soluções diferentes, sabendo do que tu precisava para te oferecer. Esse é um grande ponto também relativo a essas oportunidades que surgem através do relacionamento, do funil e dessa organização do processo comercial daí. Perfeito, Márcio, perfeito. A gente começou falando do funil, das etapas da venda, né, para trabalhar de maneira mais estratégica, saber para quem que tu tem, aonde que tu tem que agir, como que tu tem que agir, para otimizar esse processo de tempo, né, no fechamento. E agora a gente foi para uma outra área do funil para saber assim, quais são os canais que estão entrando dentro do funil, quais são os canais? Estão vindo da internet, estão vindo, estão passando na rua, estão recebendo folheto, estão recebendo propaganda na TV, quais os canais que melhor funcionam? Então, a partir daí, além da etapa organizacional, de ação de venda propriamente, já tem um processo de inteligência aí para saber o que dá e o que não dá certo. É muito curioso o que a gente está falando aqui, porque enquanto tu falava, eu tive um insight aqui que eu fiquei pensando, cara. A gente está falando um assunto que é relativamente novo, poucas empresas têm esse processo implementado, muitas têm dificuldade para implementar, porque todo o processo ele dói um pouco no início e é natural que isso ocorra. Tem que admitir uma falha, né? Uma necessidade para mudar também. Mas tem uma coisa que é assim, ó, o que não é medido, tudo aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Essa frase estava na minha cabeça e eu estava procurando aqui, quem falou foi Robert Kaplan. E, cara, o que não é medido não pode ser gerenciado. Dentro de uma empresa, tudo é medido. É medido o que tu paga de imposto, é medido o que tu paga de salário, é medido o que tu paga de água, é colocado todos os custos, todas as despesas, todas as receitas, tudo é medido. Tudo é medido. Menos a venda. E me diz qual é o negócio que sobrevive sem venda. E por que, que a venda não mede? Por que é tão difícil de medir esse processo comercial, né? Na verdade, a venda é medida só a última etapa. Depois que aconteceu, né? Uhum. Isso, o faturamento, a meta, né? O final. Só que esse momento, ele é muito posterior à estratégia e ao planejamento. Porque o funil, a estratégia, o planejamento e a organização vai fazer com que eu chegue nesse momento lá, no final do mês, muito mais saudável nesse contexto. Daqui a pouco eu não vou ter atingido igual, mas sem planejar eu teria atingido muito menos. Então, na lógica, o planejamento vai fazer com que eu organize melhor os meus recursos. É que nem tu ter um dinheiro para fazer uma determinada compra do teu mês, né, tu foi no mercado, e aí tu comprou um monte de coisas que não precisava, mas aquilo que precisava, por exemplo, carne, arroz, feijão, né, o básico, faltou dinheiro para fazer. E daí tu chegou lá no caixa e disse assim, mas eu não consegui comprar tudo o que eu queria. Mas será que tu utilizou o recurso que tu tinha, aquele dinheiro, para comprar as coisas que tu realmente precisava? Aí tu vai olhar para trás no carrinho e vai dizer, não, eu poderia trocar. Bom, na lógica, no mercado, tu pode trocar. Mas na organização comercial, tu só vai poder fazer isso para frente. Tu não vai conseguir voltar o teu início do mês e fazer tudo diferente. Não vai, porque tu já fez daquela forma, desorganizada, ou, vamos chamar, menos eficiente do que poderia. Então, você só pode começar o próximo mês agindo mais organizado para priorizar os negócios de uma forma que vai trazer mais resultado no final. E isso só faz com esse planejamento e organização. Porque senão, a tua tendência é você gastar naquilo que você não precisa, que não era fundamental, que não vai te trazer resultado, e daí você vai reclamar porque no final chegou o teu mês e tu disse, só atingi 50% da meta.
E outra coisa que eu escuto muito é assim, ai, minha meta era 200, mas eu só vendi 100. Mas nesse momento 100 tá bom. Mas então, por que tu botou a meta em 200? Se o 100 tá bom, alguma coisa nesse planejamento tá errado, porque se eu poderia 200, ou então reduz. Então, olha, a gente só pode 300, ou só pode 200. Só pode 100, no exemplo que eu dei, né? Só podemos 100, 150. Então, beleza, eu não vou criar planejamento para mais. Agora, se tu me diz que tu pode 200 e que aquele 200 é viável, e que olhando o teu funil é possível, vamos atrás disso. Ou me define outro número. Porque aí está o foco e a organização. Se eu mapeando o teu funil não consigo ver que tu pode fazer 200, eu vou te dizer, olha, tu só tem potencial para fazer 100. Vamos mudar essa meta, senão todo mundo vai ficar frustrado, ninguém vai ganhar dinheiro e não vai ser legal. Agora, não faz todo mundo correr atrás de 200 se nem é possível. Não existe 200 clientes, por exemplo, para você alcançar isso. Troca a estratégia, não mantém isso. Não sei se tu entende o que eu quero te dizer, Odair, mas é porque uma meta ela tem que ser possível de alcançar. Se não é possível, troca a meta. Ela não é que nem a meta da Dilma, né? Que daí você altera no meio, assim, de uma forma totalmente desconecta da realidade. Porque se alguém está errado, se não. Ou é o gestor colocando metas infundadas, ou é a equipe que não está trabalhando o suficiente, fazendo estratégia suficiente para transformar aquela meta numa meta possível e viável de ser realizada. E a meta que é viável, cara, se eu tenho funil, é batata. Deixa eu falar um negócio aqui. Antes eu falei de CRM, né? Depois tu falou, porque tu tem o CRM. Deixa eu me corrigir aqui para não ficar feio. Olha só. Nós temos sim uma ferramenta de CRM que se chama Líder CRM. Mas a ideia aqui dessa live é ajudar as pessoas. Se você acha que consegue fazer o fluxo de funil num papel de pão, beleza. No Excel, show de bola. Num CRM gratuito na internet, tem um monte, show de bola. Para começar, é ótimo, vai te atender com certeza. Ele já é preparado para te atender. Então, tem soluções para te fazer o funil de vendas funcionar no teu negócio, não faltam. Soluções para te fazer o funil funcionar no teu negócio, não falta. Essa não é a desculpa, né? Porque ele é um processo, ele pode ser, tem ferramentas gratuitas para isso, tem o Excel, se quiser tem um monte de coisa. Só tem que botar a funcionar, só tem que fazer funcionar. Márcio, a gente queria fazer uma live mais objetiva e nós estamos objetivando aqui já 45 minutos, meu amigo. Tocado, conteúdo tocado, sabe o que é isso? Então, assim, agora que estamos indo para o final, galera, quem tiver pergunta, vai postando aí, que a gente vai respondendo também. E já vamos se preparando para os finalmente aqui. Ótimo. A gente acaba se empolgando porque o assunto, essa área comercial, eu acho que quem está assistindo também percebe isso, que essa área comercial, ela é a minha vida, assim, eu poderia dizer. Então, eu costumo dizer, eu não defendendo assim o meu assado, mas é só porque eu me sinto assim. Se uma empresa passar por mim numa lógica comercial, que eu atendi ela no planejamento comercial, e ela não vender mais, não superar aquele objetivo que ela tinha inicialmente, ela não passou por mim. Eu preciso gerar isso, isso é comprometimento. Então, às vezes a gente se alonga nisso, porque é tanta coisa que é possível dentro disso, que brilha o olho, entende? Então, isso é a paixão por aquilo que a gente faz. Vamos fazer uma dobradinha, vamos estruturar umas 3, 4 lives aí, fazer um treinamento gratuito sobre funil de vendas. O que tu acha? Ia ser legal, né? Olha, essa lógica, até de dispor isso para as pessoas, porque eu acredito tanto nessas metodologias e elas dão tanto resultado para os meus clientes. Um exemplo está a Romênia ali, agradecendo também a participação que a gente fez em algum momento que ela estava numa empresa que eu atendi.
e isso é tão recompensador. E por que eu estou comentando isso? Porque eu me disponho a conversar com as empresas, né, a entender os seus negócios e até organizar, ajudar na organização desses funis. Ah, com ferramentas, a ferramenta, teoricamente, ela não importa. A gente pode fazer com menor... o objetivo não é gerar custo. No entanto, é poder ver que quando você organiza isso e você mostra esse potencial que a empresa tem, o olho do empresário brilha na tua frente. Porque ele começa a ver e encontrar sozinho, muitas vezes, a solução. E uma das características daí que entra da consultoria o que a gente, que eu faço não é aumentar os negócios, é só mostrar eles melhor. Claro que aumentar o negócio vai ser resultado do marketing, do posicionamento, mas quando a gente mostra melhor e a gente organiza isso, as oportunidades já aparecem de cara para aquele empresário, porque ele que conhece da empresa dele. Então, se tu mostra as coisas que estão ali, ele já tem isso no sangue dele, ele só precisa enxergar. Então, esse é a grande recompensa do trabalho que eu faço, por exemplo, e que eu sei que tu também faz, e que isso nos motiva a continuar fazendo, porque a gente vê que isso dá certo e que os nossos clientes têm muito resultado. Eu agradeço aí que tem um monte de gente que, pelo menos eu vi, eu acabei não comentando de todos, mas o Luiz Fernando, o Hernani, várias pessoas que são do meu ciclo de amizade e que também são empresários e que trabalham nos seus negócios. Então, fica aquela questão assim, para quem que você pode trabalhar, ou quem que pode utilizar a Funil? Qualquer pessoa, ou até um profissional que tenha uma situação onde ele apresenta uma proposta e o cliente tem um ciclo de venda. Então, fora aquele mercado que o cliente pega e já leva, né, um posto de combustível, por exemplo, um mercado, uma loja de sapatos, como eu utilizei antes, todos os outros cenários que tem situações onde o cliente analisa situações e que tu precisa ir conversando com ele, evoluindo com ele para fechar o negócio, pode aplicar funil e eu tenho certeza que vai trazer muito mais negócios para esse empresário. Assim como os clientes que eu já atendi tiveram esse retorno, e eu acredito que você, inclusive, Odair, também trabalha o teu funil para gerar mais negócios, né? E esse é o mercado, na verdade. É o coração do negócio, né? Sem ele, depois que a gente está trabalhando, a gente não consegue voltar mais. Né? Teve uma situação lá em Caxias, quando eu comecei a empreender lá, uma menina que trabalhava comigo, ela disse assim, 3 meses trabalhando comigo, ela disse assim, e como que faz numa empresa que não usa isso aqui, né? Tinha a metodologia do funil implantado. Como é que faz numa empresa que não tem isso aqui para controlar e entender as etapas e para quem que ela tinha que ligar? Ela ligava, né? Era telemarketing. E como é que se organiza isso? Disse, pois é uma dificuldade organizar isso, né? Por isso que existem ferramentas que nos auxiliam nesse processo aí. Mas que nem tu falou, Márcio, é muito gratificante, que nem tu falou, às vezes falta só um detalhe, só um estalinho ali do empresário, porque ele já tem todas as dores, ele já sabe o que está acontecendo, e às vezes é só ajustar o processo, só colocar uma metodologia nova ali que resolve um monte de coisas. Né? E agora, nesse tempo que a gente está vivendo agora de fazer mais com menos, esse assunto do funil ele vem à tona, eu acho que muito, muito forte, né? E é legal, tipo, que nem essa tua disponibilidade aí de conversar com a gente para falar um pouco do que como é que funciona, como é que implementa, quais os resultados que colhem, porque agora é um momento que todo mundo tem que se ajudar, né? Todo mundo tem que se doar um pouco. Então a gente é muito grato aí pela tua participação também. Obrigado, Adair. Eu agradeço a lembrança de vocês em relação ao meu nome, assim, ter me chamado. A gente fica um pouco, eu vou dizer que é receio e medo, assim, de você utilizar, às vezes, esses canais, porque, enfim, é uma situação de mercado que, às vezes, a gente está acomodado em uma situação onde você tem uma rotina de atendimento de uma forma, e esses convites,
tecnologias que a gente está disponível e a gente acaba se conectando, tiram a gente disso e começam também a aparecer novas oportunidades. E eu acho que o que vocês têm feito em relação às lives também é uma coisa bem legal. Eu não tenho conseguido acompanhar todas, mas as que eu vi sempre foram assuntos muito relevantes. E eu tendo a fazer mais também, porque eu acho que isso deixa a gente tão confortável em conversar sobre essas coisas. Quero parabenizar a Dari, porque eu sei que ela está aí contigo e sempre faz com que isso tudo aconteça, né? Que é a tua Meu esposa. back office. Isso. Eu hoje também quero agradecer a Larissa, que me ajudou na preparação dessa live, que assim foi bem importante para isso. E fico à disposição aí se os teus clientes ou as pessoas que estão seguindo, ou mesmo os meus, e as pessoas da internet mesmo, né? Se tem algum empresário que precisa ou que tem interesse nessa organização e em fazer esse método funcionar na sua empresa, estamos aí, estamos à disposição, tá bom? Show. Esse conteúdo fica gravado, depois eu te passo o link, Márcio. Se tu precisar usar ele, tranquilo também, cara, pode ajudar as pessoas, né? Que nem eu falei, o objetivo aqui é ajudar. A gente também está sempre aprendendo. O objetivo que a gente falou é esse: a gente sair da zona de conforto, também amadurecer nesse processo aí. E não tem nada mais gratificante do que amadurecer fazendo uma coisa para o bem, ajudando as outras pessoas, ensinando aquilo que tu ensinando e aprendendo, né? Porque é uma troca isso aqui, né? A gente não sabe tudo e não é fácil, é uma exposição, mas é um aprendizado muito grande, muito prazeroso. Então, é muito bacana ter você aqui conosco hoje. Marcião, obrigado. Falamos na sequência então. Pessoal, Tá tchau, tchau. bom. Obrigado pela companhia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.